E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pod História. O Pod História vai começar hoje com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito que teve na humanidade e aconteceu entre os anos 1939 e 1945. Aconteceu entre os continentes Ásia, Europa e Oceania, deixando mais de 60 milhões de vítimas e causando grande destruição material. Como sabemos, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito histórico que já tivemos. Após a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, eles sofreram uma grande humilhação, principalmente por ter perdido o poder financeiro de seu poder de colônias. A Segunda Guerra Mundial causou-se principalmente pelo expansionismo da América nazista e teve como estopim desse acontecimento a invasão à Polônia, que aconteceu em setembro de 1939. Esse período histórico foi marcado pelo lançamento de bombas atômicas e pelo Holocausto. 3, 2, 1, fire. E aí, o que foi o Holocausto? O Holocausto foi a queima de judeus que aconteceu por superlotação nas câmeras de concentração. Bem lembrar que existem vários documentários, filmes e diários que relatam um pouquinho de que foi o Holocausto naquela época. Um dos filmes mais conhecidos é O Menino do Pijama Listrado e o diário de Anne Frank, que conta um pouquinho mais de como foi viver naquela época do Holocausto. Como que foi o avanço dos eixos? O avanço desse deu à união da Alemanha, Itália e Japão com interesse em comum, como a expansão territorial, a criação de impérios com base nas conquistas militares e a derrubada da ordem internacional após esse período da Primeira Guerra Mundial, e também a destruição ou a neutralização da União Soviética. Em 22 de maio de 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado, também conhecido como Pacto de Aço, a fim de finalizar ou oficializar o eixo com a Berlim. Pouco tempo depois, o Japão se uniu a eles e assinaram esse tratado em 27 de setembro de 1940, formando assim a criação do eixo ou Pacto Tripartite. E as mulheres? Foram mais de 15 milhões de mulheres que participaram da guerra. E vale lembrar também que elas só entraram na guerra devido que não tinha mais homens para atuarem em linha de frente à guerra, então elas se disponibilizaram a estar ali e foram 15 milhões de mulheres, né? E elas juraram uma bandeira do país para estar ali honrando o país delas. O papel delas foi muito importante, porque elas trabalharam nos bastidores da guerra, que no caso foram na alimentação, nas ambulâncias, no caso elas dirigiam ambulâncias, elas pilotavam os aviões e também trabalhavam no caso como enfermeiras, porque tinha muitos homens que tinham morrido nessa guerra e muitos que ficaram feridos. Então no caso, como a escassez de homem era grande, elas tiveram que colocar a cara a tapa. O mais engraçado é que nessa época elas não tinham direito ao voto. Então mesmo com toda essa discriminação que elas sofriam por serem mulheres, por dizer que o lugar delas é em casa, elas colocaram sua cara a tapa para poder ir para a guerra e fazer o trabalho que muitos homens, eles até foram, mas a grande maioria foi por causa que não tinha mais pessoas para ir. Então, no caso assim, elas tiveram um papel fundamental e muito honroso, porque elas de fato engoliram o orgulho e foram para lá e deram o melhor de si. Inclusive, fiquei sabendo que até a rainha participou da Segunda Guerra Mundial. É verdade isso? A Elizabeth, ela participou dessa guerra, ela trabalhou como mecânica de tanques e ela também dirigiu os tanques. Então, foi um trabalho muito honrado o dela. Fala Pod História, tipo animada. E esse foi o Pod História. Calma aí. Antes de finalizar de verdade, deixamos essa imagem maravilhosa feita por Abner D'Angelo para saber se vocês conseguem achar todos os factos históricos que tem nela. E talvez adivinhar qual será o fato do nosso próximo vídeo. Esse foi o Pod História e até mais.